E aí, meu povo do oitavo, tranquilo, beleza? Sexta-feira, vamos lá, ânimo. Vamos continuar aí essa aula de América Latina, independências, emancipações ou separações, né? São as formações desses estados soberanos, desses novos países, né? Aqui localizado na nossa querida América Latina, que já vimos em aulas anteriores de revisão, o mapa, de onde começa, para onde vai, não é? Claro, com exceção da América Latina, que o Brasil está localizado na América Latina, óbvio, né? Mas a exceção do Brasil, que o Brasil teve a colonização portuguesa. A gente vai estudar o Brasil específico separado nas próximas videoaulas no próximo capítulo, né? A aula 17 de ontem eu falei da separação do vice-reino da Nova Espanha, né? Deu ao México, né? E aqui, essa aula 18, o que eu vou falar? Falar sobre os outros vice-reinos e que países surgiram e quem foram os principais líderes. Apenas isso, né? Você não tem aprofundado o negócio. Claro, a gente está no oitavo ano, né? Você vê aprofundado o negócio lá na universidade, né? Só que um negócio aqui você tem que ter o senso, o geral, né? E o geral eu dei lá na aula 16. Eu falei na aula 16, né? O que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na América Latina, que eu já vou falar de novo, hein? Cansando de falar. América Latina você tinha as colônias espanholas, depois você tem as ideias iluministas no século XVIII, o auge. Depois você tem a Revolução Americana, depois a Francesa, óbvio, gente. Depois o Napoleão invadindo a Espanha. Né? O momento que Napoleão invade a Espanha é o momento essencial para que as colônias se revoltem. Né? Então você tem que ter esse senso, né? Esse geral dessas histórias aí, aqui no caso da América Latina. É isso. Quem comanda as independências, né? As elites. As elites. Né? A gente viu algumas exceções. O México, você teve o começo, né, da participação do povão, mas depois ele é retirado. E depois na aula 19 a gente vai ver uma separação em específico, que foi realmente uma exceção importantíssima para a gente comentar aí, beleza? Então essa aula é simples, não vai ser pesado. Vai ser assim, eu vou falar o vice-reino, vou falar os países que surgiram e o líder, né? E o líder. Vai ser uma aula curta, né? No sentido de informações de complexidade, tá? Então vamos lá. Bom, galera, a gente pensou em América Latina, a gente tem que, principalmente América do Sul, tá? Você tem que pensar, você lembra de alguns líderes. Você vai ter esses líderes de independência, né? Você lembra de imediato esse líder aí, ó, Simão Bolívar, né? Nasceu em Caracas, né? Simão Bolívar é o seguinte, você lembra dele? Você lembra do norte da América do Sul, tá certo? O vice-reino de Nova Granada e a capitania geral da Venezuela, tá? O que vai acontecer? Você vai ter o começo dessas emancipações, a maioria dessas emancipações são nas primeiras décadas do século XIX, ou seja, 1810, 1820, tá? A maioria, não todas, né? Então você tem aí o processo de independência, né, da Capitania Geral da Venezuela, que eu não vou precisar te falar que país vai virar, né? Não vou falar, tá ali, né? Você dá para ver que país vai virar. A Capitania Geral da Venezuela vira a Venezuela. E depois você tem um movimento de independência, tá? Comandada pelo Simão Bolívar no vice-reino de Nova Granada. Tá? O Simão Bolívar, ele era da elite crioula, você vai ter alianças com membros dessa elite, principalmente fazendeiros, e você vai começar pela luta de libertação, ou seja, a elite crioula versus os espanhóis, os chapetones, os crioulos versus os chapetones, né? E você vai ter o processo de separação desses países, né? O vice-reino de Nova Granada, você vai surgir aí países, né, como a Colômbia e o Equador, né? O Bolívar, ele conseguiu juntar
ele conseguiu unificar esses reinos, Venezuela, Colômbia e Equador, né, na chamada Gran Colômbia, tá? Mas isso durou muito pouco tempo, né, e depois esses países, a Gran Colômbia acabou e formou os países aí que a gente conhece hoje, Venezuela, Colômbia e Equador, né? Reparem, um vice-reino, né, e uma capitania, olha só, virou 3 países, né? Os movimentos de independência foram comandados pela elite. Olha só, um mesmo território virá tantos países. Você tem aí interesses dessa elite, tá? Então você guardar aí do vice-reino de Nova Granada, você lembra aí do Simão, olha eu parecendo o presidente, deixa eu ficar quieto. Você lembra aí do Simão Bolívar, tranquilo? Você vai ter também aí, a gente indo para o sul da América do Sul agora, um reino importantíssimo para a Espanha, o vice-reino do Rio da Prata, né? Nossos companheiros aqui do lado, né? Eles também vão começar no começo do século XIX os movimentos de independência. Galera, você tem que ter nessa cabeça, na sua mente, né? Que esses movimentos você vai ter líderes que vão ter ideias diferentes. Por isso que eu coloquei aí, ideias radicais. Né? Por exemplo, porque se você vai ser um novo país, o que você vai fazer com o governo desse novo país? A gente vai atender as demandas sociais, né? A igualdade jurídica, o fim da escravidão, ou não? Ou vamos manter toda aquela estrutura colonial? Né? Óbvio, você querer que seu novo país tivesse reforma agrária, fim da escravidão, né? Era considerado o quê? Ideias radicais, né? Ganham as ideias da elite crioula, né? As elites crioulas, resumindo, né, a paróquia, era o quê? Você mantém os privilégios da elite crioula, né? Então você larga de ser colônia, vira um país independente, só que a estrutura social é a mesma, né? Então a gente lembra aí do vice-reino do Rio da Prata, vai formar países aí, né, como a Argentina, né? O Paraguai, o Paraguai, a independência dele declarada em 1811, que eu coloquei aí, pelo Velasco, né? Só que ele morre logo em seguida. Depois entra, por exemplo, o Gaspar França. Gaspar França é esse cara aí, né? Tá lá com a bandeira do Paraguai atrás, né? Esse Gaspar França, ele vai ter uma política de isolacionismo do Paraguai. Ele vai governar o Paraguai por por mais de 25 anos, né? Um outro país que surge aí no vice-reino do Rio da Prata é o Uruguai, isso, nosso vizinho ali embaixo, né? Depois do Rio Grande do Sul. Você sabia que o Uruguai já foi território brasileiro? Sim, você vai ver aí, né, que o Brasil anexa esse território do Uruguai, que começa a se chamar Província da Cisplatina. Depois o Brasil entra numa guerra contra a Argentina para ver quem vai conseguir esse território aí chamado de Cisplatina, né? E aí o Paraguai, a guerra da Cisplatina entre Brasil e Argentina, né? Quem ganha essa guerra da Cisplatina? Nem Brasil, nem Argentina, né? Essa região da Cisplatina vira o Uruguai, olha só, né? Então aqui é um quadro do Blends, né? Que são os 33, né? É a galera republicana que proclamou aí a independência do Uruguai quando ele é anexado pelo Brasil, ele sai, ele para de ser anexado pelo, pelo Brasil e declara a sua independência. Olha só, tá certo? Aí a ilustração, né, dos 13, aí quem declarou a independência, né, todos ali no mesmo nível, a luz, né, a iluminação vindo aí no meio desse quadro, né? Um outro importantíssimo, junto com o Bolívar, é o San Martín. San Martín, né? Ele ajuda na independência da Argentina,
depois ajuda na independência da Capitania Geral do Chile, que vai virar o Chile, e depois ele vai para sua campanha ali, ó, essas campanhas de luta de independência, ele vai para o vice-reino do Peru, né? O Chile e o Peru, ele vai demorar muito para ser independente, porque são regiões importantíssimas para a coroa espanhola. São regiões ali da Cordilheira dos Andes, são países andinos, né? Riquíssimos em minério. Vai ser uma luta ali, vai travar uma luta de independência muito pauleira, tá? Então, olha só, enquanto o Simão Bolívar estava ajudando nas lutas de independência ali da Venezuela, Equador, né? O San Martín ajuda nas lutas de independência pela Argentina, Chile e Peru, né? O Bolívar depois encontra com o San Martín, ajuda a independência do Peru, né? E as suas últimas campanhas, né, vai dar no território onde hoje é a Bolívia. A última batalha entre os colonos, né, a elite crioula e os seus exércitos e os espanhóis, a última batalha vai dar lá no território onde hoje é a Bolívia, né? O nome Bolívia é até em homenagem ao Simão Bolívar. Tá? Então, o Bolívar e o San Martín são líderes de independência da América Espanhola importantíssimos, tá certo? Você vai ter Cuba, que vai ser uma separação mais tardia, começa o processo em 1850, né? Vai se intensificar em 1895, tá? Depois os Estados Unidos vai entrar no meio para ajudar Cuba, tá? Olha só, os Estados Unidos ajudam a independência de Cuba contra a Espanha e domina politicamente Cuba, né? Então, Cuba fica independente da Espanha, mas quem controla Cuba é os Estados Unidos, e depois a gente vê em outra época aí, um pouco mais profundo, aí, um dos principais, o principal líder do começo dos movimentos da independência de Cuba, José Martí, né? Ele queria fazer a separação de Cuba, fazer reformas educacionais, reforma agrária, todas aquelas ideias que são consideradas mais radicais, né? Aí, José Martí, um dos pais da independência de Cuba, né? E, bom, então a gente viu até aí o quê? Mas o que você falou até aí? Que eu preciso saber. Os vice-reinos, os países que eles viraram e os líderes, tá? A gente não se aprofunda em guerra, né? Aqui uma observação, né? Era um sonho aí do Simão Bolívar, era transformar a América Latina em uma só, sem a influência das metrópoles europeias e de outros países, né? Juntar os interesses da América Latina em uma só. Não dá certo, né? O Simão Bolívar ele tentou lá a Gran Colômbia, não deu certo. Depois ele tenta lá o Congresso do Panamá lá para reunir os líderes para se tornar, mas não dá certo também. É o que esse texto vai falar, que esse texto tem na apostila também, e ele vai comentar, não dá certo, só que a ideia de Bolívar ultrapassa o tempo, né? Hoje, essas ideias do Bolívar de juntar a América Latina em uma, por exemplo, é o bolivarianismo, né? É o pan-americanismo, né? Que alguns países aí da América do Sul têm essa ideia aí até hoje, né? De você juntar e tal. Você vai ver esses presidentes aí da Venezuela, tá? Todos eles fazem discurso com um quadro do Simão Bolívar atrás, né? Enfim. Esse texto aí tem na sua apostila falando sobre essa ideia. Deixa eu ver se eu consigo ler. Né? Olha lá. Com o fim das lutas de independência, inicia-se a batalha pela estabilidade futura do continente. Bolívar, assim como os outros líderes, sonhava com uma confederação de todos os estados da América do Sul e Central. Em 1826, convoca representantes das novas nações para um congresso no recém-independente Panamá. Mas a reunião foi um fracasso. Compareceram apenas delegados do México, da Colômbia, do Peru, né, e a Federação Centro-Americana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras e Nicarágua. Os países estavam ocupados demais resolvendo seus problemas internos para se preocuparem com uma unidade do continente, né? Desiludido, Bolívar renuncia à presidência da Colômbia e vai se refugiar no litoral de Bogotá. Continuando a divisão da Colômbia, o Equador declara sua independência e, para culminar, o general Sucre é assassinado, né?
E em 1830, Bolívar morre. Após a morte do libertador, guerras civis agitaram o continente e ditadores e caudilhos dominaram o cenário político das novas nações. As diferenças sociais e raciais permaneciam sem grandes mudanças. Se antes o poder político e econômico estava nas mãos dos peninsulares, agora eram os crioulos que detinham esse privilégio. Por outro lado, a situação dos índios, dos trabalhadores das minas e plantações continuavam a mesma, ou seja, miserável. Vamos traduzir isso aqui? Vamos traduzir? Então, fizeram as independências na América Latina. O Simão Bolívar queria juntar a galera tudo. Não deu certo, fracassou. Por quê? Porque as elites possuíam seus interesses. Os líderes desses países possuíam os seus interesses. Eu não vou juntar com outro. Eu quero a soberania do meu, não é? Então, por isso que não dá certo, né? Então, lá, após a morte do cara, lá, civis ditaram guerra civis, ditadores e caudilhos dominaram os... O que é caudilho? Caudilho seria um líder regional, dono de terra ou minerador, antiga elite colonial, né? Então, esses caras que conduziram a independência, o povo participou das independências? Sim, mas como exército. Então, o cabeça, quem conduziu o processo político foram as antigas elites coloniais. Então, esses caudilhos, que é como se fosse no Brasil os coronéis, né? Eram aqueles caras que controlavam aquela região. Esses caudilhos subiram ao poder, ou seja, tiraram os espanhóis, o que no texto ele fala aí, os peninsulares, lá da Península Ibérica. Tiraram esses caras e subiram no poder político. A antiga elite colonial agora vira a elite política desses novos países, né? Esse texto aí tem uma crítica, né? Então fala, olha, o que esse texto está denunciando, né? Primeiro, a ideia de Bolívar deu certo? Não, mas essa ideia sobrevive ainda. A ideia do pan-americanismo, da unificação da América do Sul. Tem gente que flerta com essas ideias. E qual é a crítica do texto? Né? Porque o processo político foi controlado pelas antigas elites. Esses caudilhos, esses coronéis, esses donos do poder local, do poder político local. Ou seja, tiraram os espanhóis, eles entraram no poder e não mudou nada. É isso que o texto está falando, é uma crítica. Não mudou nada. A galera, né, que vivia em quase servidão, né, trabalhava muito, ganhava pouco, né, ou as escravidões, continuaram. Né? O povo não muda. Mudamos. Viramos independente. Ê, que legal. Mas e aí, você teve algum direito político, algum direito jurídico, algum direito jurídico? Não. Você só troca um líder político. A situação é a mesma, né? É essa a crítica social aí que tem no texto, né? Então, para a gente encerrar, um pedaço de um mural do Diogo Rivera também, aqui a gente falou do México, é um pedacinho do mural pan-americanismo, né? Aí mostra os líderes, olha ali em cima, os líderes, ó, Bolívar, o Hidalgo, o Morelos, o George Washington, lá dos Estados Unidos, os líderes mostrando as constituições desses novos países, as ideias de liberdade, e o povo ali, ó, o povo, os indígenas, os mestiços, eles trabalhando, eles continuando a trabalhar, normal, né? E ele ali, ó, eu acho ali, não sei, hein, que é um autorretrato, hein? Ele era daquele jeito ali, pintando o quadro, né? Mas tem até o Abraham Lincoln ali, cara. Então são essas ideias aí, né? Essas ideias de liberdade, tudo. E a galera, o povão, ainda na mesma, não mudou nada, né? Então aí é uma crítica social, uma visão desses processos de independência. Tranquilo? São os libertadores da América. Quem são os libertadores da América? Não é o negócio do futebol. É sim, não é, né? Quem são os libertadores da América? O Bolívar, o San Martín, o Hidalgo, o Dom Pedro I, né? Mas isso fica no próximo capítulo da sua apostila.
Então, e aí é o mapa que tem lá na sua apostila, que são os países, né? E a época de independência de cada uma, todas no século XIX, a maioria no começo do século XIX, tranquilo? E olha só, hein? A América Espanhola virou o quê? Um monte de país, quase 100% republicano. Tá vendo? Era muita elite crioula, era muito caudilho. E o Brasil virou vários países? Ué, o Brasil tá inteiro ali, ó. Né? Aí, no próximo capítulo, a gente entende o que manteve essa unidade territorial brasileira. Mas a América Latina se desdobrou aí em várias nações soberanas, em vários novos países. Depois vai lá na sua apostila, procura a página lá, que eu não sei, procura a página e vai lá e vê a data, o país e a data de cada uma. Tranquilo? Então, nossa aulinha por hoje é essa, beleza? Uma aulinha sem muita complexidade, apenas os nomes. Se você entendeu a aula da semana passada, você entende a matéria inteira. Tranquilo? Dúvidas, estou no plantão. Não se esqueça, estou lá sempre online para vocês, tá certo? Vamos continuar lá no grupo. As indicações. Muito obrigado. Abraço.